consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Será abençoada minha descendência, frutificará a presença, com bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Paz, irmãos, espero que estejam bem todos vocês. Nós possamos consagrar o nosso lar ao nosso Deus, né? Que Deus esteja presente em nosso lar sempre. Amém, irmãos? Amém, paz. Que bom, né, poder encontrar com os irmãos de novo, mesmo que seja de forma virtual, mas em breve nós estaremos todos juntos em nome de Jesus. Nós vamos orar para que Deus possa falar conosco através da sua palavra, que Ele possa direcionar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que Ele quer que nós ouçamos nessa noite. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus presente em nosso lar, que nós possamos honrar, glorificar o teu nome no nosso lar, que nós possamos, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer e sermos praticantes dessa palavra, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, conduza as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos realmente entregar o controle de tudo nas suas mãos, porque todo o controle que nós também precisamos ter vem do Senhor, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, em todas as nossas atitudes no nosso lar, honrar, glorificar o teu nome. Que o Senhor tenha prazer em estar no nosso lar, que o Senhor tenha prazer nos nossos relacionamentos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa olhar para nós, ó Pai, e se alegrar em todo o tempo, porque somos pessoas que fazemos a tua vontade, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, esteja conosco, em nome de Jesus, ó Pai, e nos oriente. Amém. Amém, irmãos? Bom, o nosso tema de hoje é comunicação, né? E hoje nós vamos falar algo essencial para que a gente tenha um bom relacionamento. A comunicação, ela tem o poder de destruir ou edificar. E se ela for ruim, provavelmente todas as outras áreas dos nossos relacionamentos também serão prejudicadas. E a maioria de nós, às vezes a gente não sabe não sabemos nos comunicar. Quantas vezes falamos sem pensar,
e nem damos conta de que às vezes o que estamos falando, estamos machucando o nosso companheiro. E às vezes através de gestos a gente expressa, às vezes um olhar, às vezes a expressão facial da gente, a boca, o nariz torcido, às vezes aquele balançado no ombro que a gente dá às vezes. Isso às vezes fala mais do que as próprias palavras, dependendo do momento que a gente está ali, então que a gente busque a sabedoria. E às vezes a gente grita, nós gritamos, respondemos às vezes com ironia, o nosso cônjuge, outras vezes nos calamos e guardamos mágoas. A verdade é que tudo isso, ela faz parte de uma comunicação errada, uma comunicação destrutiva, que pode acabar com muitos relacionamentos. Lá em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, como o versículo disse em cima, tem dois caminhos a serem seguidos na comunicação. Um que destrói, que desconectam as pessoas, promovendo, gerando morte nos relacionamentos. E outro que constrói e que conecta as pessoas, gerando vida nos nossos relacionamentos. E sabe por que muitas das vezes escolhemos o caminho errado? Porque quando vamos nos comunicar, a gente usa as emoções e quando deveríamos usar a razão. Não resolvemos o problema às vezes usando a emoção, às vezes as nossas expressões e sentimentos. É preciso usar a razão, irmãos. Imagine, vamos pôr aqui uma situação. Imagine você trabalha numa empresa e ela está passando por algumas dificuldades e as pessoas começassem a se acusar de uma outra, usar essas emoções. Você acha que isso iria dar certo na empresa? Provavelmente não, com certeza não. Eles não chegariam a uma solução. Mas sabe por que elas conseguem resolver isso? Porque elas usam a razão, assim descobrem onde estão as falhas, o que estão fazendo errado e procuram o que cada um pode contribuir para que isso possa melhorar. Para tentar resolver as dificuldades, elas traçam objetivos, metas e cumprem. Assim elas conseguem tirar a empresa do buraco. Isso é o que chamamos de uma construção, de uma comunicação construtiva. Já pensou se o nosso relacionamento conjugal também conseguisse nos comunicar assim? Às vezes, quando depararmos com as dificuldades que ali irão aparecer, a gente buscar de Deus, no manual de Deus ali, que é a palavra de Deus, as soluções. E eu conto mesmo, a gente achar que não vai dar conta de resolver sozinho, montar uma estratégia, ou seja, a estratégia é procurar pessoas que possam estar ali no ciclo nosso para poder nos ajudar, conversar com a gente, ou nos orientarmos para resolver esses problemas. Então, que a gente tenha essa sabedoria para agir, irmãos. Amém? Amém. E é tão engraçado, né, que quando a gente vai resolver um conflito no lar, geralmente a gente fala assim, quando eu fico nervoso mesmo, não quero nem saber, a hora que eu vejo eu já falei, pronto, eu não consigo me controlar. Será que a gente não consegue se controlar? Vamos imaginar lá que, né, como a gente vai falando numa empresa, você está lá numa empresa, o seu patrão te chama e ele fala um monte de desaforos para você. Você está fervendo por dentro, mas você pensa, se eu falar tudo que eu estou pensando, ele vai me mandar embora. Então você se controla e não age com a emoção, você age com a razão. Né? Vamos pensar aqui numa outra situação, de repente, você está em casa discutindo com o seu cônjuge, os ânimos muito alterados, e de repente, né, o telefone toca lá, você atende bem nervoso, alô? Aí vê lá a voz do seu pastor, por exemplo. Aí, seu pastor, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? De repente, não, tá tudo bem, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo aqui, porque a gente tem mania de usar máscara pros de fora, né? De repente você desliga o telefone e volta a brigar com o seu cônjuge. Então, como assim você não consegue se controlar? Se você consegue se controlar para falar com o seu patrão, se você consegue se controlar para falar com o seu pastor, você não consegue se controlar para falar com o seu cônjuge? Sabe, irmãos, qual é o nosso grande erro? É que são exatamente as pessoas que nós mais amamos, que nós mais temos intimidade, são as que nós também mais magoamos, né? No lugar que nós mais convivemos é também o lugar onde nós despejamos as nossas misérias, as nossas ofensas, né? Onde a gente derrama todo aquele lixo que está dentro da gente em cima do outro. Então a gente precisa se controlar sim e nós podemos nos controlar. O pastor Josué Gonçalves, no livro 8 Passos para um Casamento Extraordinário, ele diz algo que é assim, muito marcante. Eu vou ler para os irmãos essa parte do livro. A ira costuma promover as frases mais infelizes do mundo, permitindo que a sujeira escondida na alma seja tirada para fora, e como sacos de lixos mal cheirosos que estão rasgados e vão vazando o odor pelo caminho,
As palavras que estão no coração cheio de ira saem pela boca e vão contaminando as pessoas e todo o ambiente por onde elas chegam, causando um odor de morte. Forte, né, irmãos, essa palavra? Mas é a pura verdade. Nós não podemos, irmãos, deixar que a comunicação no lar seja usada para destruir. Sabe, ela tem um objetivo muito importante, mas ela precisa ser usada para desenvolver a conexão entre os cônjuges, para garantir, preservar a unidade da família, né? Acho que quando a gente vai se comunicar, a gente precisa se basear muito no livro de Tiago, né? Tiago, acho que é aquele que nos mostra que nós podemos, de repente, mudar o jeito de falar, que a gente precisa medir as palavras, que a gente precisa ser tardio em falar. E lá em Tiago 3, de 5 a 10, nós vamos abrir a nossa Bíblia para a gente acompanhar. Vamos ver o que o Tiago fala exatamente, né, sobre a nossa língua. Você lê aqui? Tiago 3, de 5 a 10, nos diz o seguinte: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e um mundo de iniquidade. Coloca entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podemos ser assim. Então, né, esse texto deixa bem claro, né, que a comunicação, ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar as pessoas no relacionamento. Por isso, a importância de prestar atenção no que a gente diz, sabe? De lutar para domar esse pequeno órgão que parece ser incontrolável. Já viram assim como é difícil, né, a gente guardar um segredo? É uma luta mesmo. A gente não falar algo que seja desnecessário para o outro, ou não comentar, ou não responder de repente uma ofensa que a gente sofreu. A gente tem que ficar ali tendo uma luta interna. Mas Deus, Ele já nos deu o Espírito dele que está dentro de nós. E esse Espírito, ele tem um fruto. E no fruto existe algo que chama domínio próprio. Então a gente pode sim, através do domínio próprio, conseguir controlar a nossa língua. Conseguir medir, né, as coisas que nós vamos falar para o outro. Sabe, a gente precisa aprender que a gente não pode deixar a língua nos domar e expressar tudo que está no nosso pensamento. A gente precisa fazer aquilo que a gente tem aprendido tanto, que o pastor já tem falado tanto, que é trocar os nossos pensamentos, né, pelos pensamentos do alto. Isso que está lá em Filipenses. Porque a Bíblia também fala que a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Então, se dentro de mim há esse lixo emocional, há tantas coisas ruins, quando eu for falar com alguém, quando eu desentender, quando, né, houver um conflito, tudo que eu vou fazer é despejar de repente as palavras que estão dentro de mim, né? Um dia eu vi uma pregadora falando isso, é muito importante, ela dava exemplo, né, de um copo d'água, por exemplo. Eu estou até com um copo d'água aqui. E aí ela dá exemplo, se eu tropeçar e esse copo derramar, o que ele vai derramar? A água, porque é a água que tem dentro dele. Então, quando a gente de repente tropeça, quando a gente tem um conflito, o que a gente vai derramar? O que está dentro da gente. Então, se a gente se alimentar, né, da palavra do Senhor, se a gente seguir, se a gente se orientar, a gente não vai deixar ficar vazando lixo de dentro da gente, mas vai vazar palavras de bênçãos, palavras, né, que abençoem a vida das outras pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao se comunicar, principalmente no lar, que é onde nós usamos, né, as palavras mais duras, as palavras mais grosseiras, né, gestos que são indevidos de repente. Mas a gente também não pode se calar, porque às vezes muito pensa assim, então não vou falar mais nada, eu vou ficar calado. A gente também não pode se calar e deixar, né, que situações vão nos magoando e que a gente não expresse, e a gente vai empurrando o problema para debaixo do tapete, porque isso também é um perigo terrível. A gente precisa, cada problema ele precisa ser resolvido no momento que ele surge, falando com respeito, falando com educação, né? Prestando atenção na forma que você fala com a pessoa que você tem mais intimidade, sabe?
Às vezes assim, eu penso que a gente jamais trata os de fora como a gente trata os de dentro da nossa casa, né? Às vezes nós nunca vamos falar com a pessoa de fora da forma que nós falamos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, mesmo que a situação seja a mesma. Eu gosto do exemplo que o pastor Cláudio Duarte, ele dá numa das suas palestras, e ele fala o seguinte, que a esposa dele foi ao cabeleireiro e falou, você me busca quando eu estiver pronta? Aí ele falou, tá bom, eu te busco, mas só me liga quando você estiver pronta mesmo, porque lá é muito difícil de estacionar, não tem como eu parar o carro lá, então você já sabe, quando você estiver pronta, me liga. Aí tá bom, ela ligou, né, e ele chegou lá, estacionou o carro tudo mal estacionado, porque não tinha como, e diz ele que buzinou. E aí ela lá na porta fez assim com a mão pra ele, espera um pouquinho. Aí diz ele que já foi ficando irritado, passou mais um pouquinho, ela não veio, ele buzinou de novo. Aí sim, ele já estava profundamente irritado, e ela disse de novo, espera mais um pouquinho. Aí ele fala assim, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo aqui, porque o Senhor falou que estaria comigo em todo o tempo. Me fala uma coisa, o que que eu faço, o que que o homem faz com a mulher quando ela faz isso com ele? Aí diz ele que, né, ouve uma voz bem suave falando assim, me fala uma coisa, se ela não fosse a sua esposa, se fosse outra pessoa que você viesse buscar, que falasse para você esperar, você falaria o que com ela? Aí ele falou, ó, é bem capaz que eu não falava nada não. Ou então até era capaz de eu falar assim, não, tá tudo certo, nem demorou não. Aí diz ele, Jesus, né, o Espírito Santo falando com ele, então faz assim, quando ela chegar aqui, trata ela como se ela não fosse sua esposa. E aí ele fala que ela chega lá, e aí, fiquei bonita? Ele, nossa, linda, 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 ó, Tiago, Jesus fica aqui para controlar o negócio, senão a coisa complica. Mas aí ele fala que foi embora falando, não é minha esposa, não é minha esposa, não é minha esposa, até ele se acalmar. Porque a vontade dele era o quê? Era responder, né, coisas que não deviam, né, ia gerar todo um conflito. Mas então é assim, a gente evita muitos conflitos fora de casa e cria muitos conflitos em casa porque a gente acha que pode falar tudo que a gente pensa. Lá no livro de Tiago, né, fala que, lá onde nós lemos, fala que da nossa boca pode sair as palavras de bênção e de maldição. Então, quais as palavras você tem usado ao se referir ao seu cônjuge? Ela tem sido palavras que abençoam ou são palavras que amaldiçoam? Vejam algumas palavras de morte que na hora da raiva ou numa discussão, às vezes a gente fala com o cônjuge, né? Um fala com o outro. Presta bastante atenção nisso, assim, eu quero falar algumas expressões que a gente usa, às vezes na hora de um conflito, e você se coloca no lugar do outro como se você estivesse ouvindo isso do outro. Que é, às vezes na hora de uma briga a gente diz, arruma outro melhor, você é um morto-vivo, você é um incapaz, você é um banana, você é uma burra, você só me atrapalha, você é um estorvo na minha vida, você só nasceu para atrapalhar a minha vida, você só me decepciona, você é muito chata, melhor seria que eu nunca tivesse te conhecido, melhor seria que eu não tivesse me casado com você, né? Maldita hora que eu te conheci, casamento é a pior coisa do mundo. Veja, irmãos, quantas palavras de morte, né, foram ditas. E muitas das vezes nós dizemos essas palavras de morte. Agora, o outro ouvindo isso, como que ele se sente? Cuidado, sabe? Palavras machucam, palavras causam morte, criam indiferença, né? Mina a autoestima do outro, acabam com os relacionamentos. Porque são palavras que amaldiçoam. E para os filhos também, eu quero abrir um parênteses aqui, né? Cuidado com palavras ruins que são usadas para os filhos, né? Às vezes a gente, muitas das vezes, diz, não sei por que eu fui ter filhos só dá trabalho, adolescente é aborrecente mesmo, eu não dou conta desse menino, eu ouço isso muito como professora quando às vezes vai conversar com os pais, você é um burro, não aprende, você acaba com os meus dias, desde que você nasceu a minha vida acabou. Hoje eu te mato, eu te arrebento, eu arranco a sua orelha, né? E tantas outras coisas ruins que os pais dizem aos filhos. Se são separados, então, aí a coisa piora, né? Porque qualquer probleminha que a criança dá, de repente vou te devolver para o seu pai, vou te entregar para sua mãe, porque eu não te suporto, eu não te aguento mais. Já parou para pensar uma criança ouvindo essas coisas? O quanto isso machuca o coração delas? Quando elas se sentem desprezadas, não se sentem amadas, e depois no futuro elas vão repetir isso, né? Uma vez, uma aluna chegou para mim e ela disse o seguinte, ela falou, tia, ontem eu perguntei à minha mãe por que ela me odeia, eu acho que ela me odeia, porque ela vive brigando comigo. Aí sabe o que ela me respondeu? Eu falei, não, ela falou,
ela falou que perguntou para a mãe, o que eu fiz de errado, mãe? E a mãe falou para ela, você nasceu. Olha que palavra forte. Eu, na hora, na verdade, eu fiquei sem ação. Eu mesma não sabia o que dizer para a criança naquele momento. Eu tive que buscar sabedoria para tentar convencer ela que aquilo foi um momento de raiva, às vezes, da mãe, que a mãe realmente não pensava daquele jeito, mas aquilo marcou a vida daquela criança. Então a gente precisa ter cuidado com as palavras. Os filhos, eles precisam se sentir amados, eles precisam sentir confiança, né? Muitas das vezes depois os filhos vão trilhar caminhos de morte e às vezes a gente não entende por quê. Mas talvez porque os pais nunca ministraram um caminho de vida, né, para os filhos. A palavra do Senhor, ela diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, né, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele ouve o que nós dizemos, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele ouve o que a gente diz e ele busca legalidade, ou seja, brechas, para que ele possa agir na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Então, assim, quando falar com o outro, né, quando eu falo com meu marido fala comigo, a gente precisa saber que o pai dele e o meu pai estão ouvindo, porque Deus é o meu sogro e é o sogro dele. Então, quando eu ofendo ele, eu também estou ofendendo a Deus. Nós, como pais, nós gostamos de falar mal dos nossos filhos. A gente pode até falar de repente, meu filho fez isso, meu filho... Mas a gente gosta que as pessoas falam. A gente não gosta que ninguém ofende nossos filhos e a gente é falho, a gente não tem o mesmo amor que Deus tem. Agora, imagina Deus, né? Falando, olha, essa pessoa ofendendo o meu filho desse jeito. Falando coisas contrárias. Se eu falo que o meu filho é um vencedor e ela fala que o meu filho é um derrotado, né? Ou vice-versa. Então a gente precisa tomar cuidado, precisa prestar realmente atenção nas coisas que a gente está falando, sabe? É diferente quando você vai corrigir o seu filho, você precisa atacar a situação e não a criança. É diferente quando você, por exemplo, seu filho está desobedecendo em alguma coisa. Então, em vez de você dizer, você é um desobediente, você só teima, você nunca faz o que eu peço, você está reforçando o negativo e a gente precisa reforçar o positivo. Então, em vez de eu dizer isso, o que eu deveria dizer? Filha, filho, você é obediente. E uma criança obediente, ela não faz esse tipo de coisa. Você é amado por Deus, é amado pelo papai, pela mamãe. Por isso, você vai obedecer. Então é diferente do que você, né, ficar afirmando que você é desobediente. Você está afirmando que a criança é desobediente. Eu sei que assim, por muitas vezes o filho vai continuar insistindo às vezes naqueles erros, mas ele está aprendendo, ele é uma criança, né? E ela precisa aprender com amor, porque a gente também, Deus nos ensina com amor. É o amor dele que nos constrange a mudar. Então o nosso amor pelos nossos filhos também tem que constranger eles a quererem mudar, porque eles vão ter amor, eles vão ter respeito por nós. E eu não estou dizendo aqui, então tem que deixar os filhos fazerem o que quiser. Não, tudo que eles fizerem, né, de errado, se eles já foram advertidos por aquilo, precisa ter uma consequência. Claro que precisa. Mas a gente tem que colocar limite nos filhos, isso é lógico, né? As crianças mesmo, elas pedem por limites. Elas vão testando a gente com as atitudes dela para ver até onde elas podem chegar. E aí quando a gente coloca limite, elas sabem exatamente o que elas podem ou não fazer. Mas assim, o grande problema é que às vezes a gente corrige na hora da raiva. E na hora da raiva a gente não é muito coerente, né? A gente vai acabar fazendo coisas que a gente não deveria, falando coisas que a gente não devia. E a gente ainda vai ensinar algo errado para a criança, porque a gente vai ensinar, olha, quando a gente está com raiva, o mais forte bate no mais fraco. E elas vão repetir isso na escola. Peraí, aquele ali é mais fraco do que eu, estou com raiva, então eu bato nele. Porque é isso que ela vai entender, que a raiva, né, é para bater. Então assim, a gente pode corrigir os nossos filhos? Claro que sim, devemos. Mas corrige explicando por que você está fazendo isso, sabe? E declarando seu amor pelo seu filho ao corrigir. Olha, filho, eu nem queria fazer isso, mas eu preciso fazer porque é para o seu bem. Eu preciso fazer porque é para a sua correção. Corrigir você dói tanto em você quanto em mim, né? Por isso evitem essas situações. Mas se eu já falei que isso ia acontecer, porque nós também temos que mostrar para as crianças que o nosso sim é sim e que o nosso não é não. Elas precisam sentir essa firmeza em nós, elas precisam confiar em nós. Então, que a gente realmente tenha sabedoria, sabe? Educar filhos não é fácil, é difícil, mas a gente precisa ter essa sabedoria, buscar essa sabedoria do Senhor e corrigir sempre com calma. Nunca corrija na hora da raiva, porque isso não vai ser bom para a criança, né? Então se acalme para depois você resolver qualquer situação.
E com o cônjuge também, sabe? É a mesma coisa, quer dizer, em vez de você atacar ele, você ataca a situação. Não tem problema, você tem que falar de tudo que desagrada você, porque senão você vai guardando esse lixo emocional dentro de você. Mas a forma de falar, sabe, o tom de voz é que precisa ser mudado, né? Por um exemplo assim, em vez de você dizer, nossa, detesto quando você chega, eu arrumo a casa, você joga tudo pelos cantos, deixa tudo esparramado. Nossa, você só chega para bagunçar a casa. Então o que você poderia dizer, né? A mesma coisa, mas de forma diferente. Oh, meu amor, eu fico tão triste quando eu arrumo a casa para te receber. E aí você chega, deixa as coisas esparramadas. Seria tão bom se você colocasse as coisas no lugar. Eu me sentiria tão melhor, ficaria tão feliz. Depois nós teríamos até mais tempo para ficar juntos. Então quer dizer, você disse a mesma coisa, mas de forma diferente. Com amor, e é o amor que vai constranger o outro a mudar. Na primeira situação, provavelmente ele iria ficar irado e não ia nem ter vontade de mudar. Mas com amor, ele se sente constrangido a mudar. Então é isso que nós precisamos, aprender a comunicar com amor, né? Tiago diz para não sair da nossa palavra, nem da nossa boca, nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que vai servir para destruição, nenhuma palavra que não vai construir, sabe? Você deve se comunicar de uma forma que quando você terminar de falar, o outro se sinta melhor, que ele entenda e que ele busque que algo nele precisa mudar, que ele precisa mudar algumas formas de agir, né? Porque aí você vai reforçar a autoestima dele, sabe? Geralmente as palavras negativas, não é por mal também que as pessoas usam, ela é uma forma errada de querer que o outro mude, que o outro melhore naquela área. Mas ela não tem efeito, porque quanto mais você, né, diz palavras negativas, além de você estar dando brechas, legalidade, amaldiçoando, né, com a sua boca a vida do outro, você vai deixar o outro desanimado, né? Essas palavras, elas destroem quem ouve, ela baixa a autoestima e ela acaba afastando a pessoa de você, acaba criando uma indiferença. Então, sempre procure usar palavras positivas no lugar de palavras negativas, né? Às vezes tanto tempo que a gente vai usando palavras negativas, a gente fica num ciclo ali insano, né? A gente não sai desse ciclo. Ah, mas nunca muda, porque ninguém nunca muda. Um não se dispõe a mudar, o outro também não, e eles continuam ali fazendo as mesmas coisas. Então, quando um muda, um resolve mudar, a coisa começa a mudar. Então, comece realmente a tratar a sua esposa, né, como se ela não fosse a sua, como o Cláudio Duarte falou, né, não é a minha, quando você estiver muito irritado que você vai responder alguma coisa. Porque aí você vai realmente responder de forma educada, de forma, né, que vai constranger o outro também. E uma coisa assim, existem muitas diferenças na forma em que o homem e a mulher se comunicam. Então eles precisam conhecer, a gente precisa conhecer essas diferenças para que a gente entenda melhor o outro, né? Entender melhor o outro, entender como o homem funciona, como a mulher funciona, vai acabar evitando que a gente tenha confusões no relacionamento, que a gente se frustre, né, no relacionamento. Porque assim, geralmente o homem, ele fala o que ele pensa, né? Ele expressa claramente o que ele quer. A mulher não, ela fala entre linhas, ela é mais sentimental. Ela praticamente quer que o homem adivinhe o que ela está pensando, né? O pastor Cláudio Duarte, ele também dá uns exemplos claros, que eu gosto muito, assim. E ele fala, por exemplo, os dois no shopping, né? O homem olha uma camisa e ele fala, nossa, que camisa bonita. Ele não quer comprar, porque se ele quisesse, ele falava, vou comprar essa camisa. Ele simplesmente achou bonita. A mulher não, geralmente se ela vê uma bolsa lá, né, bem bonita, ela fala, nossa, que bolsa linda. Nossa, eu ficaria tão feliz se eu ganhasse ela. Combina tanto com aquele meu sapato. Nossa, meu aniversário tá chegando, né? E ela acha que o homem vai entender nas entrelinhas que ela quer que ele compre aquela bolsa. Mas ele não entende isso, porque acha que ele pensa, se ela quisesse, ela comprava, como eu. Então, assim, outra coisa, né? Os dois querendo algo para comer, de repente. O homem fala claramente, ó, domingo eu quero comer aquela carne assada com mussarela e presunto que você faz. Você faz para mim? Beleza. A mulher não, né? Ela fala, olha, domingo eu queria comer uma coisa diferente. Aí ele fala o quê? Ah, não sei, uma coisa diferente, gostosa, mas o quê? Ah, não sei, uma coisa diferente. Quer dizer, ela já fica irritada. Nem ela sabe o que ela quer comer e quer que o outro adivinhe. Impossível, né, gente? Um outro exemplo, assim, às vezes a mulher, né, o homem chega em casa
e a mulher tá lá assim com a cara feia, de repente ele pergunta o que foi, e ela fala nada. Ele sai pra lá, vai fazer outras coisas, porque pra ele nada é nada mesmo, mas pra mulher nada pode ser tudo, né? E aí ele não se liga nisso, e aí quando ele volta, às vezes ela tá de cara mais feia ainda, né? Porque ela começa, nossa, é um insensível, nem ligou porque eu tô sentindo, nem insistiu em perguntar realmente o que eu tinha, viu que eu não tava legal. Mas por que não falou, né? Por que não conversou? Então, assim, mas na verdade, o casal, ele precisa entender essas coisas, entender essas diferenças, para que eles possam melhorar a comunicação. Importar, sabe? Existem alguns itens que a gente precisa aprender na comunicação. Primeiro é importar com o outro, ouvir atentamente o que ele diz, né? Tiago diz isso, né? Pra gente ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então a gente prestar atenção. Da mesma forma que a mulher, ela precisa compreender que o homem, ele não entende nas entrelinhas, e ela aprender a se comunicar de uma forma mais clara, de uma forma que ele entenda, né? O homem também precisa entender que a mulher, ela fala nas entrelinhas, ele precisa ficar mais ligado, né? Tentar captar a mensagem, né, meu bem? Fala muito. Entender que a mulher, ao dizer que algo é bonito, ela está fazendo propaganda porque ela quer aquilo, né? E também quando ela está de repente de cara amarrada, é porque aconteceu algo. Então o que ela está pedindo? Me dá atenção, me dá carinho, né? Senta aqui, converse comigo, ore comigo, até que eu me sinta segura para dizer o que eu estou sentindo. Outra coisa que a gente precisa é ter calma para resolver os conflitos, né? Se os ânimos estão alterados, é melhor a gente dar um tempinho para a gente se acalmar. Busca a sabedoria de Deus, ora, para depois voltar e tratar novamente o assunto. Porque quando os dois estão nervosos, geralmente falam o que não quer e depois a coisa se complica, né? Nosso cérebro, ele não processa bem quando a gente está nervoso. É como se a gente não chegasse oxigênio suficiente. E aí é muito comum, assim, depois de uma discussão, às vezes alguém fala assim, não, mas eu não falei isso. Não, mas isso eu não falei mesmo. Na verdade, às vezes a gente falou. Mas é porque, né, a raiva, ela nos cega, ela não nos deixa surdo. E aí, às vezes, a gente fica falando, não falei, mas provavelmente a gente falou, né? Porque quem fala, esquece, mas quem ouve, geralmente guarda. Outra coisa que a gente precisa ter muito é cuidado com os gestos, né? Porque, às vezes, uma expressão facial, ela fala muito, né? Igual o Edvaldo falou lá no início, narizinho torcido, né? Uma boquinha, né? Um balançado de ombros. São gestos que falam muito. E aí a gente fala assim, mas o que foi que eu fiz? Eu não falei nada. Mas o seu gesto falou muito mais do que se fosse palavras. Outra coisa que a gente também precisa ter é muito cuidado com o silêncio, né? O silêncio, ele é devastador para os dois. Na verdade, ele é muito ruim para quem guarda, porque aquilo ali vai corroendo a pessoa por dentro, né? Vai destruindo ela, vai criando raízes de amargura. Mas ele também castiga a pessoa que não, né, recebe o silêncio do outro, porque não sabe geralmente às vezes o que está acontecendo, e ele fica ali no canto e acaba que os dois ficam mal. Então assim, a gente não pode deixar, né, esse lixo emocional ser guardado em nós precisamos conversar. Um problema que ele não é resolvido, que ele é guardado, né, ou empurrado para debaixo do tapete, numa próxima discussão ele vai voltar. E aí a gente pode relacionar isso, por exemplo, vamos pensar assim numa casa, né? Causa uma rachadura ali, a gente deixa só uma mesmo, mas de repente ela vai aumentando, vai causando outras, e a hora que a gente vê, a casa cai. E no relacionamento é a mesma coisa. Às vezes uma mágoa aqui, outra mágoa ali, outra coisa, coisas e coisas que não vão sendo resolvidas. A hora que a gente vê, a situação se tornou insustentável, criou uma indiferença tão grande entre o casal, né, que vai haver uma queda do relacionamento. Então não deixe assuntos que precisam ser resolvidos para serem tratados depois, não. Como eu falei, se precisou de um tempo de calma, acalme, mas depois vá resolver essa situação, né? A Bíblia fala pra gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que Deus está querendo dizer com isso, né? Não deixe situações sem resolver, não deixe problemas sem resolver. Trate essas coisas, sabe? Tudo que te contraria, você deve falar com o seu cônjuge, né? Com sabedoria. Vocês precisam confiar um no outro, ter essa liberdade de falar, né? Afinal, agora vocês são um só, vocês jogam no mesmo time, que é o casamento, né? E vocês têm um técnico que está sempre pronto a orientar, que já deixou um manual de instrução, né? Que é só a gente seguir, que ainda colocou o Espírito Santo dentro do nosso coração para nos orientar quando nós precisamos.
se a gente ouvir ele, né? Se a gente colocar em prática tudo que ele nos ensina, com certeza nós vamos conseguir, né, nos comunicar bem, vamos conseguir melhorar o nosso relacionamento, sabe? Se uma boa comunicação, ela garante uma relação satisfatória com o futuro, com certeza uma péssima comunicação assegura o fracasso de um casamento, né? Eu creio que todas as outras áreas do casamento, elas dependem de uma boa comunicação, dependem de um casal conectado, né? De um casal que fale das dificuldades, de um casal que sabe, né? Uma pessoa sabe ouvir o outro, sabe entender que aquilo de repente está chateando, que está magoando, e que por causa disso eu preciso, às vezes, negar algumas coisas e mudar as minhas atitudes. Então, é para isso que a comunicação serve, para consertar todas as outras áreas que de repente não estão legais. Então, não existe, eu acredito que não exista nada mais importante no relacionamento do que a comunicação, porque todas as outras áreas, com certeza, vai depender dessa comunicação. Irmãos, e casamento é algo sério diante de Deus. A aliança deve ser eterna. Deus não desiste de nós por causa das nossas falhas. E a gente pode perceber isso. Tem quantas vezes a gente falha e Ele desiste da gente? Não. Então, por que a gente acha que a gente tem um direito de desistir do outro, do nosso cônjuge, por algumas falhas, alguns erros que eles cometem? Com certeza não também. Então, cumpra aquilo que você prometeu no momento do seu casamento. Não quebre essa aliança que foi feita ali. Você lembra, né, o que se prometeu ali? Amar ela na tristeza, na doença, na alegria, enfim. E todas as coisas que você prometeu ali naquele altar ali, que você estava lá fazendo aquelas promessas a ela. Então, cumpra essas alianças que foram feitas ali. Então, você se esforce para manter o seu casamento. Dê atenção ao que você ouve. Às vezes você está ouvindo coisas que podem melhorar o seu relacionamento e você não tem feito isso, irmãos. Então, cuide-se, melhore as coisas que você precisa mudar, que veja, verifique e mude elas para molhar seu relacionamento. Disponha a negar seu eu e fazer a vontade de Deus. Lá em Provérbios 18:13 diz o seguinte para a gente: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Isso nos mostra o que precisamos ouvir mais, compreender o que foi dito, para depois pronunciar. E às vezes a gente não tira esse tempinho para a gente, aquilo que a gente ouve, às vezes você vem na hora, responde na hora aquilo de supetão, aonde a gente machuca muitas pessoas. Então, seja tardio, seja tardio para falar. Então, ouve, analisa a situação para depois você falar, para pronunciar, para não. E a gente tem que, a gente pode irar. O que a gente não pode fazer é pecar. Não pecamos. Porque a ira vai vir, com certeza. Então, a gente tem que ter a calma para a gente não pecar. E para encerrar, eu queria dizer algumas coisas, algo essencial para melhorar o nosso relacionamento. Primeiro, ter uma boa comunicação com Deus, porque, consequentemente, a sua comunicação com o seu cônjuge, com a sua família também vai melhorar, se você tiver uma comunicação boa com Deus. E outra coisa, às vezes você disse algumas palavras de morte, aquelas palavras que magoaram o seu cônjuge, tenta se lembrar, busque sabedoria, peça ao Espírito Santo para que ele te revelar quais foram essas palavras que você colocou e peça perdão ao seu cônjuge por elas, pelos que você disse. Procure daqui para frente se controlar quando for dizer algumas palavras, as palavras que geram tristeza. Procure dizer palavras que geram vidas, que vão melhorar o seu relacionamento. Então busquem de Deus isso, que faça. E por último, quero pedir a vocês que continuem meditando em alguns versículos que eu vou passar para vocês aqui, eu vou instruir vocês aqui, que a palavra de Deus nos instrui. Prestem atenção na maneira como estão vivendo. Desperte tu que dormes. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Irmãos, é preciso agir enquanto é tempo. Mas quantas vezes a gente tem se arrependido tarde demais pela situação? Às vezes o outro, nosso cônjuge, já está de coração duro, não quer nem passar, não quer saber de mais nada, seu coração já está duro. Aí não adianta dizer, nossa, se ele voltasse eu faria tudo completamente diferente. Então, irmão, não espere, faça agora, não deixe para amanhã. Amém. Não sabemos se o amanhã virá. Nós podemos viver felizes, basta obedecer a Deus, seguir aquele manual, ouvir as orientações do técnico, que nossos problemas se resolverão e a verdadeira felicidade virá. Jesus vai transformar a água em vinho quando você retirar a pedra e fazer a sua parte. O milagre vai chegar, irmãos. Então, irmãos, pelo que a gente falou aqui, a questão da comunicação, o que a gente quer é o quê? Que nossos relacionamentos, nossos lares tenham uma comunicação melhor e que possamos usufruir isso, dessa comunicação boa, agradável, que a gente possa buscar de Deus a todo momento. Ele está ali disposto a nos dar ela, a gente tem que buscar e conseguir contornar essas situações que irão aparecer. Porque a gente não está isento, igual a gente fala, não estamos isentos desses problemas que irão aparecer.
mas a gente ter a sabedoria para poder resolvê-lo. E a comunicação é uma grande ferramenta para a gente resolver esses probleminhas que surgirão. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, né? Para encerrar, para a gente estar meditando um pouquinho na palavra de Deus, que Deus possa nos orientar mais uma vez. Pai, te damos graças, ó Deus, por este momento, Pai, onde estamos aqui, ó Deus, buscando de Ti, ó Pai, trazendo paz para os nossos relacionamentos, buscando entendimento, ó Deus, que o Senhor nos proteja, ó Pai, que possa vir do Senhor, ó Pai, a sabedoria que necessitamos, ó Pai, que possamos ter um lar abençoado, ó Deus, seguindo ao Senhor, ó Pai, que nossa família, ó Pai, esteja voltada a Te servir, ó Deus, essas pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, que o Senhor cuide do relacionamento de cada um deles também, ó Deus, que restaura ali a comunicação, ó Deus, aquelas palavras que foram ditas, ó Deus, que o Senhor quebre, ó Deus, que o Senhor pode tirar da vida deles, ó Deus, pois o Senhor é um Deus todo-poderoso, é o Senhor Deus que sabe de todas as coisas, Pai. Eu louvo e te agradeço, ó Pai, desde já pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fará em nossos relacionamentos, ó Pai, e nos colocamos, ó Deus, ao Teu dispor, para que o Senhor nos use, ó Deus, conforme a Tua vontade, ó Deus. Que cada lar aqui, ó Deus, que está nos assistindo, que o Senhor esteja presente ali a cada momento, ó Pai. Abençoa-lhe, Deus, a união, dê entendimento, ó Pai, e que o Senhor possa entrar ali, ó Pai, estar presente ali naquele lar, ó Pai. Te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Então, lembrando, né, que o nosso encontro de Araxá continua de pé. Quem ainda não entrou lá para concretizar a inscrição, que possa fazer isso nesses próximos dias. Nosso encontro será de 28 a 30 de agosto. Eu creio que até lá nós não teremos mais problemas com a pandemia, mas se tiver, provavelmente a gente vai entrar em contato com o hotel para estar adiando isso. Então os irmãos podem fazer as inscrições tranquilamente, né, que o encontro, em nome de Jesus, vai acontecer. E amanhã também nós estamos voltando com os cultos presenciais. Se você ainda não deu o seu nome lá para a Keniane, né, dê o seu nome. Nós voltaremos amanhã para a honra e glória do Senhor. Estamos muito felizes com isso, né? A gente precisa estarmos ali juntos, unidos. Isso é bom, isso edifica as nossas vidas. E que o Senhor possa abençoar e nos guardar em todo o tempo. Ele já tem nos guardado até aqui, nós cremos que Ele continuará nos guardando. E se Deus quiser, em breve também nós estaremos reunidos pessoalmente com os casais, né? Para que a gente possa continuar fazendo o curso. Eu creio que ele será a bênção, que ele edificará as nossas vidas. Amém, irmãos? Fiquem em paz, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe o lar de vocês, que o relacionamento de vocês honre e glorifique a Deus em todo o tempo. Amém? Amém, irmãos. Boa noite, fique com Deus na paz. Amém, irmãos.